estamos aproveitando esse período onde o maior evento esportivo do planeta está acontecendo, movimentando bilhões de dólares, só de ingresso são 50 milhões, e por aí vai seguindo em frente. Mas com certeza, a Copa que a gente precisa falar não é a Copa do Mundo, nós precisamos falar da Copa da nossa vida, né? Porque a Copa do Mundo, eu não espero que a gente perca não, mas pode até acontecer. Mas no jogo da vida nós não podemos perder. Em nome de Jesus. Nós não podemos perder. A nossa vida leva muito mais do que 90 minutos. Ela dura toda uma eternidade. E as decisões que nós tomaremos nessas semanas aqui vão impactar a nossa eternidade, amém? Inclusive, até me deram aqui uma Bíblia da Copa do Mundo. Mas é Bíblia dentro, tá? Só para você saber, é só a capa. É igual a Bíblia que eu tenho, com a capa diferenciada. E aqui também essa é a bola do jogo de ontem, tá? É a bola da Copa. Eu vou deixar com o Jota. Vai, Jota, pega aí. Tá ligado aí, né, Jota? Deixar com o Jota aí essa bola. Depois ele vai passar para alguém aí. Mas eu queria dizer que, assim como no futebol, nós temos muitos adversários. Nós enfrentamos pressões, nós temos que ter estratégia. Nós temos que escolher, de fato, quem joga do nosso lado. Não é porque a gente sofreu um gol na família, na carreira, no ministério, que nós vamos achar que não é possível virar esse jogo. Na nossa vida, se a gente só joga assim, aceitando o empate, tem seleção que está indo para a Copa, que só de ir para a Copa já é o melhor resultado da história. Curaçao. Impressionante, né? Mas provavelmente não vai arrumar muita coisa não. Mas já é algo que nunca tinha conseguido. Você tem que entender que um dia você vai vencer uma Copa, mas talvez hoje o que Deus tem para você nessa estação é se classificar para ela. Quem está entendendo aqui, irmãos? Se você ficar ansioso, se você perder a tua fé, a tua paz, o teu equilíbrio, porque você está esperando para essa estação aquilo que Deus tem para outra, você vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo o foco. Então nós queremos entender que a nossa vida se parece muito com um jogo de futebol. E hoje, nesse bate-bola inicial aqui, nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo aqui conhece muito bem. Nós vamos falar sobre pressão. E eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não esteja debaixo de algum tipo de pressão. Na verdade, quando eu preparava essa palavra, o Espírito Santo disse: tem muita gente pressionada na igreja. E hoje, o Senhor vai derramar uma pressão ainda maior, que é a glória dele nesse lugar, irmão. Para que nenhuma pressão paralise a tua vida e te leve a aceitar aquilo que Deus não tem para você. E se tem algo que uma seleção e os jogadores que chegam a uma Copa têm que enfrentar, é pressão, irmãos. Pressão por todos os lados. Pressão do país de origem, pressão da mídia, pressão da família, pressão do companheiro de equipe que está no banco querendo a vaga dele, pressão, às vezes, de um erro que não foi planejado, mas aconteceu. A pressão de repente ter caído num grupo muito complicado, ou enfrentar um adversário muito difícil. A pressão da crítica, a pressão da expectativa. Aliás, meus irmãos, quem aqui não está vivendo sob pressão? Pressão no casamento, pressão na criação dos filhos, pressão na saúde emocional, na saúde física, pressão no ministério, pressão na vida financeira, pressão em tantas outras áreas, pressão na tomada de decisão. E é por isso que o tema da palavra de hoje é jogando sob pressão. Jogando sob pressão. Porque essa vida é uma vida de pressão mesmo. E Deus não te chamou para fugir de pressão, não. Deus te chamou para glorificar o nome dEle no meio das pressões que você enfrenta. Por isso, eu queria ler Gênesis 26, a partir do verso de número 12. Gênesis 26, a partir do verso de número 12. Ô Jota, pode colocar essa bola no gol aqui, por favor. Fazer o que a gente esperou que acontecesse ontem. Vamos lá, a partir do verso 12. Isaac
formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços, cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém, irmãos? Eu preciso começar com algumas perguntas. E a primeira é: você acredita que a pressão que enfrenta hoje é um sinal de que Deus te abandonou? Ou pode ser justamente uma evidência de que Deus está te preparando para algo maior? Uma segunda pergunta: o que mais tem roubado sua paz hoje? As pressões que você enfrenta ou o medo de que elas nunca terminem? Uma terceira pergunta: você está sofrendo apenas pelo que está acontecendo ou também pelas expectativas que tinha sobre como a sua vida deveria estar hoje? E uma última pergunta: você consegue discernir entre perseverança e teimosia? Você pode dizer que hoje está sendo perseverante ou teimoso? São algumas perguntas que o Senhor quer nos responder hoje. Porque todos nós estamos sob pressões. E as pressões que enfrentamos normalmente vêm de 4 fontes principais. Algumas delas vêm do mundo caído em que vivemos. No mundo tereis aflições. Um mundo que rejeitou a natureza perfeita de Deus, escolheu o pecado, e por isso nós vivemos enfermidades, vivemos lutas muito pesadas, coisas complicadas. Outras pressões nascem da nossa própria natureza pecaminosa, porque nós queremos aquilo que queremos, mesmo que isso não seja o que Deus quer, e isso acaba gerando em nós pressões desnecessárias. Outras pressões surgem da ação do inimigo, porque assim, o inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, há uma pressão. E outras pressões são provocadas por Deus para o nosso amadurecimento espiritual. E a Bíblia chama isso de provação. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós passamos 24 horas jogando sob pressão. A nossa vida inteira. E se existe alguém na Bíblia que nos ensina a viver sob pressão, uma dessas pessoas é Isaque. Porque Isaque não era apenas um personagem do Antigo Testamento, mas ele era o filho da promessa. Alguém esperado por décadas por Abraão e Sara, através de quem Deus escolheu dar continuidade à linhagem que teria, anos depois, o nascimento de Cristo. E é exatamente esse homem, o herdeiro da promessa, que Deus colocou em uma época muito pressionada. Talvez o momento mais pressionado de toda a narrativa patriarcal. Talvez tenha sido isso. E meus irmãos, isso aqui não é acidente, isso aqui é teologia.
porque eu quero te dizer que Deus não protege os seus da pressão, Ele forma os seus através dela. Essa é a grande realidade. Pressão é formação. E isso precisa estar muito claro para nós. Talvez você esteja exatamente onde Deus mandou, e mesmo assim esteja sendo pressionado. Talvez você esteja fugindo daquilo que Deus te disse para fazer, e por isso está sendo pressionado. Seja qual for o seu caso, esse texto fala com você, porque a pressão não faz distinção, ela atinge os fiéis e também atinge os infiéis. Essa é uma grande realidade. E talvez a pergunta mais importante dessa manhã não seja: como que eu faço para eliminar a pressão da minha vida? Talvez a pergunta mais importante seja: quem eu estou me tornando enquanto enfrento essa pressão? Quem Deus está formando em mim enquanto eu enfrento essa pressão? Porque a grande verdade, irmãos, é que quem ganha a Copa do Mundo não é quem tem o melhor elenco, não é quem tem os melhores jogadores, não é quem venceu o primeiro jogo, não é quem foi o primeiro colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo, não é a seleção que tem mais dinheiro, não é a seleção que ostenta mais estrelas no peito, não. Quem ganha a Copa do Mundo é quem melhor aprende a lidar com a pressão de jogar uma Copa. Assim como na vida, quem vence na vida não é quem nasceu em berço de ouro, não é quem é crente desde pequeno, não é quem mora num lugar muito próspero, não é quem tem uma intelectualidade elevada, não é quem tem muitas conexões e muita experiência, mas vence na vida quem aprende a lidar com a pressão da forma certa. E a minha oração é para que eu, você, todos nós, ao invés de pedir Deus, tire pressões, seja Deus, me fortalece para que eu seja obediente no meio da pressão. E assim o Senhor abra o caminho, e a minha vida que hoje pode ser complicação, um dia será Reobote, lugar de amplitude, lugar amplo, lugar de crescimento, lugar de prosperidade, porque é isso que Deus tem para o seu povo. Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem, em nome de Jesus. Eu quero ensinar alguns princípios desse texto, então nós vamos orar. E o primeiro princípio é que a pressão revela a nossa tendência de voltar para a zona de conforto. A pressão revela. No verso 1 em diante diz que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Até aqui, meus irmãos, uma das coisas mais desafiadoras de uma Copa do Mundo é lidar com pressões, com circunstâncias que não foram provocadas por um erro. Por exemplo, o melhor jogador do time se machuca. O árbitro anula um gol válido e isso prejudica o time. Acontece um atraso num voo que atrapalha toda a concentração da equipe, a equipe entra em campo na correria e não consegue sua melhor performance. É complicado, é desafiador, com certeza. Mas a grande verdade, irmãos, é que não é o jogo mais fácil que revela o nível de um time, mas é exatamente o jogo que saiu do controle que revela se esse time tem potencial para ganhar a Copa ou não. E na nossa vida não é diferente, porque lidar com aquilo que nós planejamos não é muito difícil, mas saber lidar com aquilo que nós não provocamos e que fez com que o que estava no nosso controle saísse do nosso controle, é aí que nós provamos se de fato nós estamos preparados ou não para viver o próximo nível que nós tanto queremos. Quem está entendendo aqui, irmãos? E foi isso que aconteceu com Isaque, porque o texto conta que a terra que ele estava enfrentava um período de fome. Não foi culpa de Isaque, foi apenas uma consequência de um mundo caído, que enfrenta fome. E meus irmãos, no Antigo Testamento, fome não era exatamente o que é hoje, porque hoje
apesar da fome ainda ser uma realidade em alguns locais, há muita estrutura, há muita tecnologia, há mercados, há projetos governamentais, há tantas outras coisas, mas naquela época não tinha nada disso. Uma fome colocava em risco a sobrevivência de famílias e nações inteiras. E sabe o que aconteceu quando a fome se instalou? A primeira decisão de Isaac foi descer ao Egito, voltar para o Egito. Foi a primeira decisão dele. Eu vou descer ao Egito, eu vou voltar. Pastor, por que o Egito? Porque no Antigo Testamento o Egito, em muitos momentos, é um símbolo de segurança, de estabilidade. Toda vez que a fome se levantava na terra de Canaã, o povo pensava em descer para o Egito, porque o Egito era abençoado com as águas do rio Nilo. Muita água, então se tinha muita água, eu podia plantar e eu iria colher, muita água, muita colheita, então eu preciso voltar. Então Isaac pensou, humanamente, cientificamente, economicamente, no pensamento lógico, nós vamos descer ao Egito, vamos passar um tempo ali e tudo vai se resolver, porque a nossa tendência no meio da pressão é buscar a nossa zona de conforto. Então Deus, antes que Isaac fosse, disse, ô Isaac, não desça ao Egito, permaneça aí, porque a minha bênção não é sobre localização geográfica, eu sou a própria bênção, eu estarei com você nesse período de fome. Então permaneça, porque é aqui que eu vou abençoar vocês, é aqui que eu vou prosperar vocês, é aqui. E quando eu prosperar vocês numa terra que está passando fome, o meu nome será glorificado. Meus irmãos, que direção poderosa desse texto. A primeira pressão revelou uma tendência humana de procurar soluções visíveis antes de buscar a direção divina. Eu te pergunto, quantas pessoas no meio da pressão buscam soluções visíveis antes de terem direções divinas? Quantas pessoas mudam de cidade, mudam de estado, mudam de nação, mudam de empresa, mudam de célula, mudam de investimento, mudam de emprego, mudam de igreja, mudam de tantas outras realidades como uma forma de caminhar para uma zona de conforto. Quantas pessoas deixam o ministério, vão para uma tarefa mais simples, porque a tarefa que assumiram é muito complexa, é muito pesada, são muitas pressões, são muitos desafios, então é melhor voltar ao Egito, é melhor eu descer ao Egito, porque ali há uma zona de conforto. E isso acontece geralmente quando nós enfrentamos algo que nós não provocamos, que nós não planejamos. Você casou, o sonho era ter um filho, mas de repente vem um diagnóstico na vida desse filho que você não planejou. Um diagnóstico na vida do marido, da esposa, do pai, da mãe. Você acabou vivendo uma traição de um sócio, de uma empresa sua que estava dando muito certo. De repente foi uma reviravolta que você viveu no ministério, uma luta que você não provocou, talvez um colapso econômico que tomou a nação, como por exemplo a pandemia, que nós vivemos, quantas coisas que nós não provocamos. E qual é a nossa tendência? Quando a pressão aumenta, nós buscamos a nossa zona de conforto, ao invés de buscar o centro da vontade de Deus. E sabe qual é a verdade, irmãos? Todo mundo tem um Egito que na hora da pressão parece atraente. Todo mundo tem um Egito que na hora da pressão parece atraente. Todo mundo tem um plano B, um lugar para reduzir a pressão. Ah, meus irmãos, mas a direção de Deus foi, Isaac, não desça ao Egito, permaneça onde você está. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que a pressão que você está vivendo está te levando para a tua zona de conforto? Será que já te levou? Você já tinha saído desse Egito, mas a coisa apertou e você então decidiu voltar, ou está pensando em voltar. A direção do Senhor para Isaac foi, permaneça onde você está, porque a minha bênção não está no Egito, a minha bênção está em Gerar, a minha bênção está aqui. Ah, meus irmãos, não é muito fácil de discernir isso, mas olhe para cada área da sua vida. Será que você está fugindo para o Egito em alguma delas? O Egito é o lugar que eu controlo, é o lugar em que as pressões são menores, mas se eu insistir em ir para lá, um dia eu viverei a maior de todas as pressões. Sabe qual é?
é a pressão da frustração de saber que Deus tinha algo maior para eu viver, mas eu não aguentei a pressão e decidi viver algo menor. Essa é a realidade. Não é para fugir, mas é para permanecer. Eu sei que a vontade de Deus nem sempre é o caminho mais confortável, na verdade, na maioria das vezes não é. Eu sei disso. Eu sei que às vezes você quer correr e Deus manda ficar. Eu sei que às vezes você quer fazer, Deus manda deixar ele fazer. Eu sei que às vezes você quer pegar o controle, Deus fala, você tem que confiar e não controlar. Eu te pergunto, quando a circunstância sai do controle, o que é que apareceu em você? Obediência ou fuga? Medo ou fé? Confiança ou controle? A minha oração é para que todo desejo de controlar circunstâncias que só podem ser controladas por Deus caia por terra agora em nome de Jesus. E você passe a confiar. O Egito não é mais o seu lugar é Canaã, o seu lugar é a terra da promessa, o seu lugar é o lugar onde a bênção do Senhor está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, eu aprendo nesse texto que a pressão expõe padrões destrutivos de comportamento. Nos versos 6 a 11, olha o que acontece. O texto conta que assim Isaac ficou em Gerar e obedeceu a Deus. Ele obedeceu. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Até aqui. Meus irmãos, Isaac obedeceu e a pressão aumentou depois que ele obedeceu, porque ao permanecer em Gerar, os homens da localidade começaram a olhar para a mulher dele e Rebeca era bonita, como diz o texto, e perguntaram a Isaac, quem é essa mulher aí? E ele, com medo dos caras matarem ele para poder ter a mulher dele, ele disse, ela é minha irmã, é só minha irmã. O que é isso, irmãos? Mentira. Mentira. A mesma pressão que revelou a obediência dele ao permanecer em Gerar, também expôs a sua fragilidade. Ele teve fé suficiente para permanecer em Gerar, confiando na provisão de Deus, mas não teve maturidade espiritual suficiente para confiar plenamente na proteção de Deus. E eu queria te ensinar algo sobre maturidade espiritual. Raramente ela acontece de forma uniforme. É possível ser maduro em uma área e ao mesmo tempo ser imaturo em outra. É possível você conseguir confiar em uma área e ainda lutar para confiar em outra. Isso é totalmente possível. É possível ter fé para confiar na provisão de Deus, em Gerar, mas não ter fé para confiar na proteção dele. É por isso que você vê gente dando passos de fé incríveis na carreira, mas no ministério não é a mesma coisa. É por isso que você vê pessoas dando passos incríveis de fé no ministério, mas na vida financeira, em outras áreas, não é a mesma coisa. Porque a maturidade espiritual nem sempre é uniforme, não alcança todas as áreas, a não ser que eu trabalhe isso na minha vida. Então, a pressão revelou o medo de Isaac. O medo, porque a pressão tem a capacidade de trazer à superfície aquilo que estava escondido. Enquanto não tem pressão, nós não sabemos o que está dentro da gente, ou achamos que sabemos, ou ignoramos algo que nós até sabemos, mas não queremos reconhecer. Mas quando a pressão vem, não tem como. Ela traz à existência claramente aquilo que estava oculto. Foi o que aconteceu. Mas tem algo mais profundo. O que Isaac fez foi reproduzir um padrão destrutivo de comportamento herdado do próprio pai. Porque quando você volta para Gênesis 12, no Egito, você vê Abraão chegando com Sara e perguntaram, quem é essa mulher? E ele disse, é minha irmã, porque estava com medo. No capítulo 20, em Gerar, Abraão chega com Sara e pergunta, quem é essa mulher? E ele diz, é minha irmã. 2 vezes, o pai dele ensinou esse tipo de comportamento. Eu não estou dizendo que Abraão chegou para ele e disse, olha, toda vez que isso acontecer, você fala que é tua irmã. O que eu estou dizendo é que
os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. Essa é a grande verdade. Então, naquele momento, o que aconteceu com Isaac foi a reprodução de um padrão destrutivo. E sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque os gigantes que as gerações anteriores não venceram, a geração atual está tendo que enfrentar. A grande verdade é que o gigante que Abraão não venceu, ele transmitiu para a vida do seu filho. Essa é a grande verdade. Abraão não conseguiu. E eu queria te dizer que os gigantes que nós não vencemos, normalmente reaparecem nas gerações posteriores. A grande verdade é que nós enfrentamos gigantes que os nossos pais não venceram. É uma verdade. E se hoje nós não decidimos derrotar alguns gigantes que estão sobre a nossa vida, os nossos filhos terão que enfrentar gigantes que nós não conseguimos vencer. É uma realidade. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Não é porque Deus determinou isso, mas porque padrões que não são confrontados são transmitidos, sem que nós desejemos. Medos não tratados tendem a ser reproduzidos. Feridas não curadas tendem a ser repassadas. Qual é o gigante? Quais foram os gigantes que a tua família de origem não derrotou? Quais são os padrões destrutivos que você está reproduzindo? Talvez o gigante não seja mentira, seja a ira, seja a agressividade, seja a ansiedade, seja o orgulho, seja o medo, seja o divórcio, seja a fofoca. Talvez seja uma mentalidade de escassez. Você nunca acredita que você pode prosperar, porque você sempre tem mais medo de perder e de viver uma escassez do que fé de que você pode prosperar e alcançar aquilo que até mesmo gerações anteriores não alcançaram. Talvez seja o medo de ser abandonado. Talvez seja o padrão de sempre fugir quando a pressão aumenta. Talvez seja o hábito de mentir para se proteger. Talvez seja o instinto de tentar controlar as coisas quando elas saem do seu controle. Talvez todo mundo era enrolado com dinheiro na tua parentela e você está reproduzindo a mesma coisa. Tinha problema com álcool, tinha problema com ansiedade, depressão. Todo mundo toma medicamento nas gerações todas, você está tomando também. Talvez ninguém parava numa empresa, ninguém parava numa igreja. Talvez ninguém teve o testemunho de dizer que concluiu um nível superior e você já está achando que você também não vai viver isso. Talvez todo mundo viveu nas suas gerações anteriores de aluguel. Ninguém conseguiu comprar uma casa própria e você está reproduzindo isso, achando que você não pode avançar. Meus amados irmãos, todo indivíduo chega ao presente carregando padrões que não escolheu. Todos nós. Padrões destrutivos. Você não escolheu, você trouxe. Pastor, mas eu entreguei minha vida a Cristo. Quando eu sou lavado pelo sangue de Jesus, tudo aquilo que é destrutivo para a minha vida não é quebrado? Amém, irmão. Mas quando ele diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ele está falando sobre o Espírito. Eu recebo um Espírito novo, mas a minha alma pode continuar aprisionada a padrões de comportamentos que eu não renunciei. Então, o que faz você vencer é renunciar a esse comportamento pelo poder que há no nome de Jesus. Essa também é uma manhã de renúncia. É uma manhã de dizer, olha, o que eu vi na minha casa, na casa dos meus pais, dos meus avós, eu não vou ver na minha casa. E nem os meus filhos viverão na casa deles. É isso, esse é o momento. Quem está entendendo, irmãos? Padrões. Quantos padrões? Padrões não confrontados são transmitidos. Ah, meus irmãos, então o que acontece ali é que Abimeleque, rei dos filisteus, quando descobre que na verdade Rebeca era esposa dele, fala, por que você falou isso? Se nós tivéssemos nos envolvido com a tua mulher, recairia maldição sobre nós. Pelo amor de Deus, Isaac, sai daqui, porque você é poderoso demais, você não cabe aqui não. Ele foi confrontado, para que então não reproduzisse mais isso. Mas a grande verdade, irmãos, é que a pressão revelou o padrão. E eu creio que a pressão que hoje está sobre a sua vida está revelando alguns padrões. E alguns padrões são destrutivos. E você precisa renunciá-los pelo poder que há no nome de Jesus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A cura começa quando o padrão é nomeado, quando o erro é nomeado, quando você para de normalizar e começa a confrontar. Eu declaro uma manhã de quebra de padrões destrutivos, herdados em nome de Jesus, e do início de uma nova descendência que vai chegar em Reobote, lugares amplos, lugares de crescimento, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas faça uma leitura. Qual é o padrão da sua família de origem que aparece na tua vida quando a pressão aumenta? Você está confrontando ou você está normalizando? O que nossos pais, avós não venceram, pelo poder que há no nome de Jesus, nós venceremos. E os nossos filhos não vão ter que enfrentar os gigantes que nós não conseguimos derrotar, amém? Em nome de Jesus. Terceiro, e aqui eu estou chegando no clímax, irmão, então por favor continue atento. Eu aprendo nesse texto que o crescimento também atrai pressão. Olha o que diz os versos 12 a 16. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Meus irmãos, o que aconteceu? Isaac obedeceu, permaneceu em Gerar. E Deus disse que ia fazer o que com ele? Iria o que? Abençoá-lo, se ele obedecesse. E quando Deus deu essa palavra a Isaac, ele decidiu crer, obedeceu e começou a semear. Pastor, como é que semeia numa terra que não tem água? Deixa eu te falar uma coisa. Pode não ter água visível, mas o Senhor faz jorrar água onde não tem, irmão. Às vezes você não está semeando no casamento, na vida de um filho, numa empresa, no ministério, porque você está achando que porque não tem água, então não dá para semear. Mas se Deus te disse para semear, fica tranquilo. Ele faz jorrar água de onde não tem. Ele faz. E ele semeia. Ele semeia. E o texto diz que no mesmo ano, ele colheu, não foi assim um pouquinho, 100 por um. Quanto? 100 por um, irmãos. Que coisa incrível, porque o Senhor o abençoava. Todo mundo dizia que aquele não era o momento de semear, aquela não era a terra para se estabelecer. Todo mundo dizia que não era o cenário para prosperar, que era para aceitar a escassez, que não era para esperar algo grandioso num tempo tão difícil. Mas eu quero te dizer que Deus não está limitado pelas circunstâncias que limitam os homens. Não está. O mesmo Deus que permitiu a fome também sustentou a colheita. O mesmo Deus, mesmo Deus. Então o mais importante na minha vida, na sua vida, na vida de Isaac, é estar no centro da vontade de Deus. Porque é nesse lugar que as demais coisas são acrescentadas. É nesse lugar. E o texto diz que Isaac enriqueceu, prosperou e tornou-se muito poderoso, ao ponto dele ter tantos rebanhos, tantos servos e recursos, que os filisteus começaram a invejá-lo. Então, decidiram entulhar, tapar os poços que Abraão havia cavado e Isaac havia herdado. Então eles foram lá, encheram de terra, entulharam os poços. Acabou, nós vamos atrapalhar o crescimento dele, a prosperidade dele. Nós vamos interromper o fluxo da bênção. Nós vamos tapar os poços. Nós vamos entulhar. Eles tentaram. E meus irmãos, eu quero te dizer que existem pressões que surgem na crise, mas também existem pressões que surgem no crescimento. Com certeza, a fome pressionou Isaac pela escassez, mas a prosperidade pressionou Isaac pela inveja dos outros. E isso é muito interessante, porque nós achamos que a pressão acabará quando a situação melhorar, mas eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem pressão na escassez e tem pressão na prosperidade. Essa é uma verdade.
Gênesis 26 nos mostra isso. Quando algumas pressões desaparecem, outras surgem. Antes Isaac era pressionado pela falta e agora é pressionado pela abundância. Era o que acontecia. É por isso que maturidade não está em viver sem pressão. Maturidade está em aprender a permanecer fiel diante de todo tipo de pressão. Isso é maturidade. Todo tipo de pressão. Enquanto Isaac estava lutando para sobreviver em Gerar, ninguém se incomodava com ele, irmão. Mas quando ele começou a semear, colher, a 100 por 1, o texto conta que os filisteus começaram a vê-lo de outra forma, começaram a invejá-lo. A bênção de Deus sobre Isaac expôs o coração dos filisteus. Foi o que aconteceu. E eu quero te dizer que algumas pessoas toleram você apenas quando você está no nível delas. Porque quando você começa a prosperar, elas começam a se levantar e se incomodar. Porque é muito fácil chorar com os que choram, mas nem todo mundo quer se alegrar com aqueles que se alegram. É ou não é verdade, irmãos? É a verdade, é a realidade. Muitas pessoas toleram a sua presença, mas não toleram a sua frutificação. Toleram a sua luta, mas não toleram a sua vitória. Toleram a sua escassez, mas não toleram a sua prosperidade. Toleram o seu processo, mas não toleram o seu crescimento. É uma realidade. Nem todo mundo que suportou ver você lutando suportará ver Deus te abençoando. Entenda isso. E deixa eu falar uma coisa, os filisteus poderiam ter tentado cavar poços, semear, mas ao invés deles investirem energia cavando, semeando, eles decidiram investir energia tentando impedir a prosperidade e o crescimento de Isaac, entulhando poços. E esse é o nível mais assustador da inveja. Sabe por quê? Porque a inveja, além de não celebrar aquilo que Deus faz na vida dos outros, também não busca crescer, também não se dedica, também não investe energia naquilo que é mais importante e que vai produzir crescimento. Então eles entulharam os poços de Abraão, herdados por Isaac. Foi o que aconteceu. Irmãos, a inveja é uma das formas mais tristes de pressão, porque ela não nasce do mal que você fez, mas do bem que Deus fez na vida de alguém. É isso, essa é a inveja. É por isso que eu quero te ensinar, ou talvez reciclar um entendimento na sua vida. Nem toda crítica deve ser recebida como correção. Nem toda resistência é sinal de que você está errado. Às vezes a resistência não está denunciando o seu erro, mas está denunciando a dificuldade de alguém em lidar com o seu avanço. Então ele busca te criticar, te desmerecer, porque não está conseguindo lidar com o seu avanço. Mas eu quero falar algo que é ainda mais importante. Isaac não prosperou só porque ele era competente. Ele prosperou porque ele obedeceu a Deus, semeou, permaneceu na terra que Deus disse para ele estar, e Deus decidiu abençoá-lo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque existe um caminho muito perigoso da gente achar que nós prosperamos porque nós somos competentes e muito bons. Nós precisamos entender que a nossa prosperidade é um somatório entre a nossa competência, a nossa excelência e a mão de Deus estendida sobre a nossa vida. Essa é a realidade. Então que todo espírito orgulhoso seja quebrado e um espírito humilde seja levantado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Isso é necessário, é importante demais. Como é importante? A resposta madura ao crescimento é humildade diante de Deus e firmeza diante da oposição. Quanto mais Deus te abençoar, menos você precisará provar alguma coisa para as pessoas. Essa é a realidade. Por isso eu te pergunto, você tem pedido desculpas por ser alguém abençoado e próspero? Você está deixando a inveja dos outros, a mentalidade de escassez dos outros, fazer você se sentir culpado pelo teu crescimento em alguma área da sua vida? E outra pergunta, será que por algum motivo você está achando que o teu crescimento é sobre você? Não está dando glória a Deus? Nós precisamos avaliar a nossa vida. Quem entendeu isso aqui em nome de Jesus? Mas agora é o ponto principal, irmão. É aqui que Deus vai selar
o que tem para selar nessa manhã. O último ponto, a última direção diz que nem toda batalha merece sua energia. Eu não vou ler os versos 17 a 22, mas eu vou citar, porque esse é o centro da história. Você está comigo aqui, querido? É o centro da história. Os filisteus começaram a entulhar os poços. Então o texto conta que Isaac, com os seus servos, decidiu desentulhar os poços. Ele fez isso, porque não dá para ficar, ai, fizeram isso comigo, ai, meu Deus, olha o que fizeram com a minha empresa, olha o que fizeram com o meu ministério, olha o que fizeram com o meu emprego, olha o que fizeram com a minha rede social, olha o que estão falando de mim. Não, irmão, Deus não tem vitimização para você não, irmãos. Deus tem para você crescimento. Isaac não ficou, Deus, eu fiquei aqui em Gerar, e aí os filisteus vieram aqui e entulharam meus poços. Será que era melhor eu ter seguido o meu pensamento e não o teu? Não, Isaac disse, entulharam poços, então eu vou começar a desentulhar. Irmão, tem poço entulhado no casamento, começa a desentulhar hoje, irmão. Tem poço entulhado no ministério, começa a desentulhar hoje. Tem poço entulhado na tua vida financeira, começa a desentulhar hoje, irmão. Começa hoje, agora, é você. Deus não vai desentulhar para você, é você. Deus só vai garantir que quando a terra for retirada, o fluxo da água volte a fluir. É o que Ele vai fazer. Mas quem tem que desentulhar os poços é você. Quem é que tem? Você, irmão, é você. Você é a sua parte no processo. Isso é tão importante. E eu queria que você entendesse o que representava os poços. Os poços, irmãos, não eram luxo, eram sobrevivência. Eram futuro, permanência, prosperidade. E era uma prosperidade herdada, porque os primeiros poços a serem fechados foram os poços de Abraão, que Isaac herdou. Tem gente que quer entulhar a herança que você já recebeu, espiritual, ministerial, de mentalidade e tantas outras coisas, porque com certeza tem muitos padrões saudáveis que você também recebeu da sua família de origem, mas ele quer entulhar. Os filisteus são os nossos adversários, é a realidade. Então, irmãos, o texto conta que ele reabriu os poços. E deixa eu falar uma coisa sobre isso, porque às vezes nós achamos que numa palavra dessa Deus vai começar apenas a falar sobre coisas novas que Ele quer fazer, e realmente Deus tem coisas novas, mas antes de Deus liberar coisas novas, Ele quer que nós voltemos aos fundamentos antigos. Isaac, antes de prosperar com outros poços, teve que desentulhar os poços do fundamento da herança abençoada que ele havia recebido do seu pai. Às vezes no meio da pressão nós perdemos a visão dos fundamentos. Tem gente que na pressão não está orando, não está lendo palavra, não está vivendo discipulado, não está indo para a célula, largou o serviço na igreja, não está revendo a vida, não está avaliando a vida, não está buscando arrependimento. Tem gente que deixou o ritmo, a frequência cair por causa da pressão. Então antes de Reobote, Deus quer que você desentulhe os poços onde você está. Ele quer que você volte aos fundamentos. Quem entende isso aqui, irmãos? É fundamental. Mas então nós chegamos no ápice desse texto, porque Abimeleque, rei dos filisteus, falou: por favor, sai daqui, você é poderoso demais. E ele sai, ele vai para o vale de Gerar. E quando ele chega no vale de Gerar, sabe o que Isaac faz? Manda os servos cavarem poços. Eles cavam um poço, começa a jorrar água. Eles encontraram água onde ninguém tinha encontrado. E quando eles começam a ver água jorrando, o poço está cavado, os pastores de Gerar começam a conflitar com eles, dizendo: vocês estão na nossa terra, essa água é nossa, esse poço é nosso. É nosso. Então Isaac deu um nome àquele poço, Ezeque ou Eseque, que significa contenda, porque aqui os filisteus contenderam conosco. Então ele deixa aquele poço para os filisteus e segue para o próximo. E eles vão e encontram água onde ninguém tinha encontrado de novo. Começa a jorrar água, poço cavado, prosperidade. Os pastores de Gerar vêm de novo: esse poço é nosso, esse poço é nosso, essa água é nossa. E Isaac: não é não, é nossa sim, é nossa terra. Sabe o que Isaac fez? Deu um nome àquele poço, Sitna, que significa inimizade. Inimizade, contenda, complicação, confusão. Sabe o que ele fez? Deixou aquele poço e foi cavar outro. E quando ele cava outro, ninguém vai delegar posse sobre aquele poço.
E naquele poço começa a jorrar tanta água, tanta água, tanta água. E ao mesmo tempo, ninguém vem delegar a posse daquele lugar, que Isaac dá um novo nome. Ele diz: o nome desse poço será Reobote, que significa lugar amplo, lugar de prosperidade, lugar de crescimento, lugar de amplitude, lugar de avanço, lugar de progresso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isaac tinha razão de batalhar pelos outros poços, sim ou não? Quem foi que encontrou água? Quem foi que cavou o poço? Quem que deveria ter a posse do poço? Mas Isaac entendeu que nem toda batalha merece a energia dele. Ele entendeu que a prosperidade dele não estava num lugar de contenda, de conflito. Então ele disse: pode ficar, fica com Ezeque, fica com Sitna, porque se Deus disse que tem algo para mim, Ele vai abrir algo que será para mim. Ele sai dali e Deus dá a ele Reobote para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quais são as batalhas que você tem travado, que tem sugado a tua energia, que já tem levado semanas, meses e talvez até mesmo anos? E você tem razão. Você tem razão. Mas a tua razão está sugando a tua energia e você está brigando por algo que vai ser dividido, enquanto você poderia estar focando em algo que Deus vai dar para você. Batalhas do casamento, porque você quer ter razão ao invés de ter paz. Batalhas, talvez do ministério, talvez em questões profissionais, financeiras, em relacionamentos, e você está insistindo, e você está tentando arrombar uma porta que Deus está querendo fechar, e você está forçando: eu quero, porque eu fiz por onde, eu mereci, eu fiz a minha parte, é aqui, eu quero aqui, e Deus está dizendo: não, aí é Ezeque, aí é Sitna, eu não tenho contenda, eu não tenho confusão, eu não tenho conflito, o que eu tenho para vocês é amplitude, Reobote. Eu tenho lugar amplo, eu tenho crescimento, eu tenho prosperidade. Nem toda batalha merece a sua energia. Que hoje o Senhor te dê clareza sobre quais são as batalhas que estão sugando a tua energia e não deveria estar sugando. Que conflitos se encerrem hoje. Que você entenda que a bênção do Senhor não está no meio da confusão, irmãos. Que você entenda que não é Ezeque, não é Sitna, não tem que ser ali, não tem que ser naquele momento, não. A bênção do Senhor não é sobre um lugar, mas é sobre uma posição, uma condição. Aonde você estiver, essa era a bênção sobre o povo de Israel. Onde vocês tocarem, vocês irão prosperar. Onde vocês pisarem, eu darei a vocês. Eu tenho uma promessa para vocês. O que eu quero dizer é que hoje se encerra Ezeque e se encerra Sitna e começa uma nova estação. Deus está abrindo Reobote no seu caminho. Ele está ampliando, Ele está aumentando, Ele está prosperando. Em nome de Jesus, por favor, receba essa palavra. Receba. Reobote, Reobote, lugar de amplitude, ampliação, crescimento. Chegou a hora, chegou a hora. Aonde, pastor? No Egito? Não, em Gerar. Em Gerar. É aí mesmo. Mas sabe o que é de mais impressionante desse texto? É o que acontece depois de Reobote. Porque o texto conta que Isaac sai dali nos versos 23 a 25 e vai para Berseba. E quando ele chega em Berseba, acontece o que não aconteceu em nenhum momento. Deus apareceu a ele. Deus não apareceu a ele em Ezeque, não apareceu a ele em Sitna, também não apareceu a ele em Reobote. Ele só apareceu em Berseba. Então ele disse: ô Isaac, agora que você viveu todo esse processo, que não foi no primeiro poço, não foi no segundo, o terceiro foi grandioso, mas nem é o terceiro, é o que eu tenho para você agora, que é algo ainda maior. Eu quero te dizer que o que você recebe como recompensa agora pela tua perseverança não é apenas um lugar de amplitude, de prosperidade, mas agora você recebe acesso direto à minha presença. Eu, o grande eu sou, estou com você aqui agora. Deus aparece a ele. Deus aparece a ele. E só depois Isaac cava poço em Berseba. E é aí que ele entendeu que esse relato não é sobre poços, esse relato é sobre a presença. Ele achou que a vida dele era superar as pressões, era conseguir um poço que desse tudo que ele queria, mas ele não entendeu
que o único poço cujas águas nunca param de jorrar é aquele cujas águas vêm do rio de Deus, do trono do Deus vivo, a presença dele jorrando no dia bom, jorrando no dia mau, jorrando em qualquer lugar, em qualquer estação. Deus tem sim Reobote para você, mas Ele também tem Berseba. Presença, amplitude, recompensa é o que o Senhor tem para você. A partir de hoje, você continua jogando sob pressão, mas você joga sabendo que Reobote está chegando e Berseba já é uma realidade na sua vida. Mais do que ampliação, você precisa da presença. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, Ele está nesse lugar. Hoje, você pode sair daqui com uma presença, uma manifestação da presença que você nunca experimentou. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e avaliar a sua vida. Quais são as pressões? Você está tentando fugir para a zona de conforto? Você está aceitando padrões destrutivos na sua vida? Você está entendendo